Sente lá no fundo para não atrapalhar, disse o diretor, com um tom de voz que cortava o ar como uma lâmina gelada, mas a funcionária calou a sala inteira. A frase, mais do que meras palavras, era um chicote estalando no silêncio opressor da sala de reuniões envidraçada, um som que reverberou não apenas no ambiente, mas na alma de Ana Clara, ecoando em cada fibra de seu ser, congelando o sangue em suas veias. Ela sentiu cada sílaba perfurar sua pele, atravessar seus ossos e se alojar como um estilhaço gelado e doloroso em seu peito, um lembrete cruel e pungente de sua posição subalterna, de sua suposta insignificância, de sua condição de intrusa. A vista panorâmica de Belo Horizonte, com suas montanhas azuladas que se estendiam no horizonte como promessas distantes e os arranha-céus espelhados que refletiam o sol da manhã em um brilho ofuscante, que antes prometiam um horizonte de possibilidades infinitas e um futuro brilhante, agora parecia zombar de sua pequenez, de sua insignificância naquele palco de poder e ambição desenfreada. Dr. Ricardo Albuquerque, o diretor, um homem que personificava a arrogância em seu terno impecável de corte italiano e um sorriso forçado que mal disfarçava o desprezo profundo que sentia por aqueles que considerava inferiores, apontava com um gesto displicente e quase desdenhoso para a última cadeira. Não era apenas a última, era mais escondida, quase engolida pela sombra de uma coluna robusta de concreto, um lugar reservado para quem não deveria ser visto, muito menos ouvido, um canto para os esquecidos, para os que não tinham voz. Ana Clara, com seus recém-completados 28 anos, era a mais nova integrante da equipe de desenvolvimento de software da prestigiada Inovatec, uma empresa que ela sonhava em fazer parte desde a faculdade, um sonho acalentado por anos de estudo e sacrifício. Aquela, ironicamente, era sua primeira reunião geral, o momento que ela imaginou como sua grande estreia, sua oportunidade de brilhar. Ela havia se preparado com uma dedicação quase febril por dias e noites a fio, mergulhando em cada linha de código, dissecando cada relatório, sonhando em contribuir com ideias frescas, em mostrar o valor de sua mente brilhante e inovadora, em deixar sua marca. Sua mochila, pesada com anotações meticulosas e um notebook recém-comprado com suas economias suadas, parecia agora um fardo de esperanças esmagadas, um peso insuportável em seus ombros, um presságio de desilusão. Mas ali estava ela, sendo relegada ao papel de uma mera figurante, uma sombra, antes mesmo que a orquestra da reunião começasse a tocar suas notas de poder e estratégia. Seus olhos, que até poucos minutos atrás brilhavam com a expectativa cintilante de um novo começo, de um futuro promissor e cheio de desafios, agora carregavam uma sombra densa de humilhação, uma névoa de lágrimas não derramadas que embaçava sua visão, tornando o mundo ao seu redor indistinto. Ela engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar, um caroço amargo que impedia a passagem de qualquer palavra, de qualquer protesto, de qualquer grito de revolta. Cada passo que dava em direção àquela cadeira isolada era um ato de coragem silenciosa, um desafio à gravidade que parecia puxá-la para o chão, para o esquecimento, para a anulação de sua própria existência. A cabeça erguida, sim, mas o coração, o coração estava em pedaços, estilhaçado no chão de mármore polido daquela sala impiedosa, um eco de sua dignidade ferida, de sua alma dilacerada. A reunião prosseguiu, um desfile interminável de apresentações grandiosas sobre novos projetos, gráficos coloridos que prometiam lucros estratosféricos e metas ambiciosas que pareciam inatingíveis, um espetáculo de autoproclamação. Ana Clara, apesar de estar fisicamente presente, sentia-se como um fantasma, uma entidade invisível que observava o mundo através de um véu de dor e ressentimento, uma espectadora de sua própria desgraça. Suas ideias, que fervilhavam em sua mente como um caldeirão de inovação e soluções criativas, pareciam agora insignificantes, meros sussurros inaudíveis diante da grandiosidade dos planos apresentados pelos colegas mais experientes, homens e mulheres que falavam com a confiança inabalável de quem já havia conquistado seu lugar ao sol, de quem não precisava provar nada a ninguém, de quem detinha o poder. Ela tentava, com todas as suas forças, se concentrar, absorver as informações, mas a voz do diretor, que antes a havia humilhado com tanta crueldade, agora parecia um zumbido distante, um ruído irritante que se misturava ao batimento acelerado e doloroso de seu próprio coração, uma sinfonia de angústia e desespero. A cada slide que passava, a cada gráfico que se projetava na tela, a cada meta ambiciosa que era anunciada com pompa e circunstância, Ana Clara sentia-se menor, mais insignificante, como um grão de areia em uma praia infinita, prestes a ser varrida pela maré da indiferença e do esquecimento. Ela se perguntava,
com uma angústia crescente que apertava seu peito, se havia cometido um erro monumental ao aceitar aquele emprego, se suas ambições eram grandes demais, desproporcionais à sua capacidade, à sua inexperiência naquele ambiente hostil e competitivo, se ela realmente pertencia ali, se havia um lugar para ela naquele mundo. A dúvida, como um parasita voraz, corroía sua alma, minando sua autoconfiança, e a humilhação inicial, longe de diminuir com o tempo, transformava-se em uma ferida aberta, pulsante, que ameaçava sangrar a cada novo dia, a cada nova interação, a cada novo olhar de desprezo. Aquele era apenas o começo de sua jornada na Inovatec, e Ana Clara já sentia o peso esmagador de um mundo que parecia determinado a esmagá-la, a silenciá-la para sempre, a apagar sua existência. A sensação de ser uma intrusa, uma peça fora do lugar, era quase insuportável, mas uma pequena chama de rebeldia começava a arder em seu interior, uma promessa silenciosa de que ela não se renderia tão facilmente, de que lutaria até o fim. Os dias seguintes na Inovatec foram um borrão cinzento de tarefas repetitivas e olhares de desdém, cada um deles uma pequena punhalada em sua já ferida autoestima, um lembrete constante e cruel de sua posição inferior, de sua suposta inadequação, de sua condição de mero peão em um jogo de xadrez corporativo. Ana Clara era constantemente ignorada nas discussões de equipe, suas sugestões, por mais brilhantes e bem fundamentadas que fossem, eram descartadas com um aceno de mão, sem sequer serem consideradas, como se fossem meros ruídos sem importância, ideias de uma criança ingênua e inexperiente. Ela passava horas a fio em sua mesa, um cubículo apertado e isolado em um canto esquecido do escritório, quase como um castigo, programando linhas de código que pareciam não ter fim, uma teia intrincada de comandos que se estendia por páginas e páginas, enquanto seus colegas, em um contraste cruel e doloroso, riam e conversavam animadamente na copa, suas vozes e risadas ecoando como uma melodia distante e inatingível, um convite a uma festa da qual ela estava excluída, uma estrangeira em sua própria terra, uma observadora silenciosa de uma vida que não lhe pertencia. A cada almoço solitário, consumido em silêncio enquanto observava a interação entre os outros, a camaradagem que ela tanto desejava, mas que lhe era negada com uma crueldade quase palpável, Ana Clara sentia o vazio em seu estômago e em sua alma, um vazio que nenhuma comida poderia preencher, uma fome de reconhecimento que a consumia lentamente. Ela via os grupos se formando, as piadas internas que ela não entendia, os planos para o fim de semana que nunca a incluíam, e sentia-se como uma estrangeira em sua própria terra, uma observadora invisível de uma vida que não lhe pertencia, uma peça fora do quebra-cabeça, um elemento deslocado e indesejado. Certa tarde, ao tentar apresentar uma solução inovadora para um bug persistente que atormentava a equipe há semanas, um problema que ninguém mais conseguia resolver e que estava atrasando um projeto crucial, ela foi interrompida bruscamente por um colega, um homem de meia-idade com um sorriso irônico e um olhar condescendente, que a fez sentir-se pequena e insignificante. Ana Clara, querida, disse ele, com uma voz untuosa que pingava falsidade e um tom paternalista que a irritava profundamente, deixe os problemas complexos para quem entende do assunto, sim? Você é nova aqui, ainda tem muito que aprender. Não se preocupe com isso, nós resolvemos. Não queremos que você se sobrecarregue com algo que está além da sua capacidade atual. A frase, dita em tom de brincadeira, mas com uma crueldade velada que não passou despercebida, a atingiu como um soco no estômago, tirando-lhe o ar, deixando-a sem fôlego, com o corpo tremendo de indignação. Ela sentiu o rosto corar, um rubor de vergonha e raiva que subia por seu pescoço, as lágrimas ameaçando surgir, ardendo em seus olhos, mas ela se recusou a chorar na frente deles, a dar-lhes a satisfação de vê-la desmoronar, de vê-la fraca e vulnerável. Apenas assentiu, fingindo uma indiferença que estava longe de sentir, e voltou para sua mesa, o coração apertado, pulsando com uma dor surda e persistente, uma ferida que se abria ainda mais. O pior de tudo foi a sensação de que, mesmo com a solução na ponta da língua, ela foi silenciada, sua voz abafada pela arrogância e pelo preconceito. Aquele microconflito, aparentemente pequeno, deixou uma marca profunda porque ela sabia que seu trabalho era valioso, mas foi sumariamente descartado sem sequer ser avaliado, sem a chance de provar seu ponto. Aquele ambiente, que deveria ser um caldeirão de colaboração e inovação, parecia mais uma arena de gladiadores, onde os mais fracos eram devorados sem piedade, onde a competição era selvagem e a empatia, uma palavra esquecida, um conceito inexistente, uma utopia.
Ela se sentia presa em um ciclo vicioso de humilhação e desvalorização, e a cada dia que passava, a chama de sua paixão pela programação, que antes ardia tão intensamente, parecia diminuir um pouco mais, ameaçando se apagar por completo, deixando-a na escuridão mais profunda. A pressão era imensa, um peso esmagador sobre seus ombros, e ela se perguntava, com uma angústia crescente, até quando conseguiria suportar, até quando sua alma aguentaria ser pisoteada daquela forma, dia após dia, sem um vislumbre de esperança, sem um sinal de que as coisas poderiam melhorar. As noites eram preenchidas por insônia, por pensamentos incessantes sobre o trabalho, sobre as palavras cruéis, sobre a sensação de inadequação que a consumia, corroendo sua autoconfiança e sua autoestima. Ela se revirava na cama, o travesseiro molhado de lágrimas silenciosas, sonhando com um escape, com um lugar onde seu talento fosse reconhecido, onde sua voz fosse ouvida, onde ela pudesse ser ela mesma, sem medo de ser julgada ou diminuída. Mas, ao amanhecer, a realidade brutal da Inovateca a esperava, e Ana Clara se levantava, vestia sua armadura invisível e se preparava para mais um dia de batalha, com a esperança, por mais tênue que fosse, de que um dia, de alguma forma, as coisas mudariam, de que sua sorte viraria, de que a justiça prevaleceria. Ela se agarrava a essa esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio a um oceano revolto, sabendo que era a única coisa que a mantinha à tona, a única razão para continuar lutando, para não se deixar afogar na amargura e no desespero. Ela sentia que estava em uma corda bamba, equilibrando-se entre a desistência e a teimosia, e a cada passo, o abismo parecia mais profundo, mais ameaçador, mais convidativo. Em meio a essa atmosfera opressora, densa como uma névoa pesada que sufocava qualquer resquício de alegria e criatividade, um raio de luz tênue, mas persistente, surgiu na figura de Lucas. Ele era um dos programadores mais talentosos da Inovatec, um verdadeiro prodígio da lógica e da criatividade, conhecido por sua inteligência afiada que desvendava os códigos mais complexos e por sua postura reservada, quase enigmática, que o tornava ainda mais interessante e misterioso aos olhos de Ana Clara. Lucas tinha olhos curiosos, de um castanho profundo que parecia enxergar além das aparências, captando nuances que a maioria ignorava, e um sorriso discreto que raramente mostrava, mas que, quando surgia, iluminava seu rosto de uma forma singular, revelando uma gentileza inesperada e um calor humano que Ana Clara não encontrava em mais ninguém ali. Ele observava Ana Clara de longe, com uma atenção que ela nem percebia, percebendo a injustiça gritante com que ela era tratada, a forma como seu brilho era constantemente ofuscado pela sombra da mediocridade alheia e pela crueldade calculista de Ricardo. Ele via a dor em seus olhos, a frustração em seus gestos contidos, e sentia uma pontada de empatia, uma vontade quase irresistível de intervir, de protegê-la. Um dia, ao vê-la lutar com um código complexo, um emaranhado de algoritmos que parecia desafiar a lógica e a paciência, um problema que a deixava visivelmente exausta e à beira do desespero, ele se aproximou de sua mesa. Seus passos eram suaves, quase inaudíveis no carpete do escritório, como se não quisesse assustá-la ou interromper sua concentração. "Precisa de ajuda com isso?" perguntou, sua voz suave, quase um sussurro, contrastando de forma marcante com o barulho constante e a agitação do escritório, um oásis de calma em meio ao caos. Ana Clara, imersa em sua frustração e surpresa pela aproximação inesperada, levantou os olhos, que estavam marejados de cansaço e irritação, mas também de uma ponta de esperança que ela mal ousava reconhecer. "Não, obrigada, estou bem", respondeu, tentando disfarçar sua frustração, sua voz embargada pela emoção contida, pela vergonha de ser vista em um momento de fraqueza, de vulnerabilidade. Lucas, no entanto, não se deixou enganar por sua fachada de indiferença. Com um gesto gentil, ele apontou para uma linha de código na tela do computador de Ana Clara. "Aqui, você pode otimizar isso usando um algoritmo diferente. Vai reduzir o tempo de processamento em 30%. É uma técnica que aprendi em um projeto anterior, e vejo que você está no caminho certo, só precisa de um pequeno ajuste." Suas palavras não eram de crítica, mas de genuína colaboração, de reconhecimento de seu esforço. Ana Clara sentiu um calor inesperado se espalhar por seu peito. Ninguém na Inovateca havia lhe oferecido ajuda de forma tão desinteressada e respeitosa. Aquele pequeno gesto, aquela simples sugestão, abriu uma fresta em seu coração endurecido pela hostilidade. Ela aceitou a ajuda, e juntos, em um silêncio confortável,
eles trabalharam no código, a mente de Lucas complementando a dela de forma quase mágica. Em poucos minutos, o problema foi resolvido, e Ana Clara sentiu uma onda de alívio e gratidão. Muito obrigada, Lucas, disse ela, seus olhos encontrando os dele, um brilho de admiração e reconhecimento. Eu estava lutando com isso há horas. Lucas apenas sorriu, aquele sorriso discreto que iluminava seu rosto, e disse: estamos aqui para nos ajudar, não é? Somos uma equipe. Aquela frase, somos uma equipe, ecoou na mente de Ana Clara, um contraste gritante com a mentalidade individualista e competitiva que Ricardo impunha. A partir daquele dia, Lucas se tornou seu confidente, seu mentor, seu amigo. Eles começaram a conversar mais, a trocar ideias sobre projetos, a compartilhar suas frustrações e suas esperanças. Lucas via em Ana Clara não apenas uma colega de trabalho, mas uma alma gêmea, uma mulher de inteligência e sensibilidade raras, uma guerreira silenciosa que merecia todo o reconhecimento do mundo. Ele a convidou para almoçar, e durante a conversa, que se estendeu por mais tempo do que o habitual, Ana Clara descobriu que Lucas também havia enfrentado dificuldades e preconceitos no início de sua própria carreira, uma jornada que o havia tornado mais empático e compreensivo, capaz de entender sua dor e suas lutas, de se identificar com sua jornada. Ele a encorajou a não desistir, a acreditar em seu potencial inegável, a não deixar que a amargura dos outros a definisse ou a fizesse duvidar de si mesma, a lutar por seu lugar, por sua voz, por sua verdade. A cada dia que passava, a cada conversa que se aprofundava, a cada troca de olhares que se tornava mais significativa, a conexão entre eles se fortalecia, tecendo um laço invisível, mas poderoso, que os unia em cumplicidade e afeto. O escritório, que antes parecia um lugar de tormento, um campo de batalha diário, agora tinha um pequeno refúgio, um espaço onde Ana Clara podia ser ela mesma, sem medo de ser julgada, sem a necessidade de usar máscaras, um lugar onde ela podia respirar e ser quem realmente era, onde sua alma encontrava paz. O romance entre eles, ainda incipiente, delicado como um botão de rosa prestes a desabrochar, florescia lentamente, em meio à dor e à adversidade, como uma flor rara e resiliente que encontra seu caminho em meio ao deserto árido, desafiando todas as probabilidades e florescendo contra todas as expectativas. Era um amor que nascia da empatia, do respeito mútuo, da admiração silenciosa, e que prometia ser a força que Ana Clara precisava para enfrentar os desafios que ainda viriam, uma promessa de um futuro melhor, de um porto seguro em meio à tempestade. Aquele amor, nascido em meio ao deserto de sua alma, era a força que os impulsionava, a esperança que os mantinha de pé em um ambiente tão hostil. Era a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o coração encontra seu caminho, sua razão de ser, sua luz. A cada encontro secreto, a cada momento roubado, a chama de seu amor ardia mais forte, iluminando a escuridão que o cercava, dissipando as sombras da dúvida e do medo. Eles sabiam que o futuro era incerto, que os desafios seriam muitos, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos, de mãos dadas, com a certeza de que seu amor era inquebrável, uma fortaleza contra o mundo. Apesar do apoio inabalável de Lucas, que se tornará seu porto seguro em meio à tempestade, a única âncora em seu mar revolto, a única voz de razão em meio ao coro de desdém, os microconflitos no trabalho persistiam, como picadas de insetos venenosos que, embora pequenas, causavam uma irritação constante e profunda, minando sua energia, sua paz de espírito e sua já frágil autoconfiança. O diretor Ricardo, em particular, parecia ter desenvolvido uma aversão inexplicável e quase pessoal a Ana Clara, como se a mera presença dela o irritasse profundamente, como um espinho em sua garganta, uma mancha em seu impecável terno, um lembrete constante de sua própria mediocridade. Ele a ignorava ostensivamente nas reuniões, como se ela fosse invisível, um fantasma no ambiente, um objeto inanimado, atribuía-lhe as tarefas mais tediosas e desinteressantes, aquelas que ninguém mais queria fazer, os trabalhos mais ingratos e repetitivos, que exigiam tempo, mas não inteligência, e, em uma ocasião particularmente cruel, chegou a insinuar, com um sorriso cínico e um olhar de escárnio que a fez sentir-se pequena e humilhada, que ela só havia sido contratada por cotas, uma frase carregada de preconceito e desvalorização, que questionava sua capacidade e seu mérito, sua própria existência profissional, sua dignidade como mulher e como profissional. A frase, dita em tom de brincadeira, mas com uma carga de preconceito e machismo que a atingiu em cheio, a deixou furiosa,
com o sangue fervendo nas veias, uma raiva que ela mal conseguia conter, que ameaçava explodir a qualquer momento, transformando-a em um vulcão em erupção. Lucas, que presenciou a cena, sentiu a raiva subir por seu próprio corpo e tentou intervir, um impulso protetor que o impelia a defendê-la, a confrontar Ricardo, a colocar um ponto final naquela humilhação, mas Ana Clara o impediu com o olhar, um gesto sutil, mas carregado de significado. Ela sabia que uma confrontação direta naquele momento só pioraria as coisas, daria a Ricardo a satisfação de vê-la reagir, de vê-la desmoronar. Ela preferia a vingança silenciosa, a vitória conquistada com inteligência e trabalho árduo, a prova irrefutável de seu valor. Aquele incidente, no entanto, foi um ponto de virada. Ana Clara percebeu que a passividade não a levaria a lugar nenhum, que ela precisava lutar por seu espaço, por sua voz, por sua dignidade. Ela começou a registrar cada humilhação, cada comentário depreciativo, cada tarefa injusta, cada vez que suas ideias eram roubadas ou ignoradas. Era um diário secreto de injustiças, uma arma que ela guardava para o momento certo, para o dia em que a verdade viria à tona. Ela também começou a observar Ricardo mais de perto, a estudar seus pontos fracos, suas falhas, suas vulnerabilidades, transformando-se em uma estrategista silenciosa, uma observadora atenta, uma caçadora paciente. A cada dia, a cada microconflito, a cada nova humilhação, a determinação de Ana Clara se fortalecia, como aço forjado no fogo, tornando-a mais resistente, mais inquebrável, mais resiliente, uma guerreira indomável. Ela não seria mais a vítima passiva, a figura silenciosa no fundo da sala, a sombra que ninguém notava, a marionete nas mãos de Ricardo. Ela seria a protagonista de sua própria história, a arquiteta de seu próprio destino, a guerreira que lutaria por seu lugar, por sua dignidade, por sua verdade, por sua voz. Ela começou a estudar ainda mais, a aprimorar suas habilidades, a buscar conhecimento em áreas que a Inovatec nem sequer explorava, tornando-se uma especialista em seu campo, uma referência em sua área, uma mente brilhante que ninguém poderia ignorar. Ela transformou a raiva em combustível, a dor em motivação, a humilhação em um trampolim para o sucesso, uma força propulsora que a impulsionava para a frente, para o topo, para a vitória. Seus olhos, antes marejados de lágrimas, agora brilhavam com uma nova luz, a luz da resiliência e da vingança silenciosa, a promessa de um futuro onde ela seria a vencedora, a rainha de seu próprio império, a dona de seu próprio destino. Ela sabia que a melhor vingança seria o seu próprio sucesso, a sua própria ascensão, e estava determinada a alcançá-lo, custe o que custar, com todas as suas forças, com cada fibra de seu ser, com cada batida de seu coração. Ela passava noites em claro, devorando livros e artigos técnicos, praticando novos códigos, desenvolvendo projetos paralelos em segredo, longe dos olhos curiosos e invejosos de Ricardo e seus asseclas. A cada linha de código escrita, a cada problema resolvido, ela sentia um poder crescente, uma certeza de que estava no caminho certo, de que sua hora chegaria, de que sua voz seria ouvida, de que sua luz brilharia. Ela não seria apenas uma programadora, mas uma inovadora, uma líder, uma inspiração para todas as mulheres silenciadas em ambientes de trabalho machistas e tóxicos, para ser uma voz para as que não tinham voz, para as que haviam sido caladas, para as que haviam sido esquecidas. O romance com Lucas, embora ainda discreto e envolto em um véu de segredo que os obrigava a viver nas sombras, a sussurrar seus sentimentos e a esconder seus olhares, era o único alento, o único refúgio de Ana Clara em meio à aridez de seu cotidiano profissional. Ele era a brisa suave que acalmava a tempestade em sua alma, o raio de sol que penetrava as nuvens escuras, trazendo calor e esperança, um bálsamo para suas feridas invisíveis e para a exaustão que a consumia. Eles se encontravam para almoçar em cafés escondidos, em becos charmosos de Belo Horizonte, em padarias discretas onde podiam conversar sem serem notados, para tomar café em horários alternativos, para conversar sobre o trabalho, sobre a vida, sobre seus sonhos e medos mais profundos, compartilhando suas almas em sussurros e olhares cúmplices que diziam mais do que 1000 palavras. Lucas era um ouvinte atento, um conselheiro sábio que oferecia palavras de conforto e encorajamento, um porto seguro onde Ana Clara podia ancorar sua alma cansada, desabafar suas frustrações sem medo de julgamento, sem a necessidade de máscaras, sem a preocupação de ser mal interpretada. Ele a incentivava a desenvolver suas ideias mais ousadas, a não se calar diante da injustiça, a lutar por seu espaço com a convicção de quem sabe seu valor, de quem tem algo importante a dizer ao mundo, de quem merece ser ouvido. Ana Clara,
você tem um talento incrível, dizia ele, seus olhos castanhos fixos nos dela, transmitindo uma confiança inabalável, uma fé incondicional em suas capacidades, em seu potencial ilimitado, em sua estrela. Não deixe que a mediocridade dos outros te impeça de brilhar. O mundo precisa da sua luz, da sua inteligência, da sua visão única. Não se esconda, não se apague. As palavras de Lucas eram um bálsamo para a alma de Ana Clara, um elixir que curava as feridas abertas pela crueldade do ambiente de trabalho, que a fazia sentir-se renovada e forte, capaz de enfrentar qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer inimigo. Ela se sentia compreendida, valorizada, amada de uma forma que nunca havia experimentado antes, um amor que a preenchia por completo, que a fazia sentir-se inteira novamente, resgatando sua essência. O amor entre eles crescia a cada dia, a cada obstáculo superado, a cada olhar trocado, a cada toque sutil, tornando-se a força motriz que a impulsionava a seguir em frente, a lutar por um futuro onde pudessem viver esse amor abertamente, sem medo, sem segredos, sem as sombras do escritório hostil. Era prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o coração encontra seu caminho, sua razão de ser, sua luz. A cada encontro secreto, a cada momento roubado, a chama de seu amor ardia mais forte, iluminando a escuridão que o cercava, dissipando as sombras da dúvida e do medo. Eles sabiam que o futuro era incerto, que os desafios seriam muitos, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos, de mãos dadas, com a certeza de que seu amor era inquebrável, uma fortaleza contra o mundo, um escudo contra a maldade. A pressão no trabalho, no entanto, não diminuía, mas se intensificava a cada dia, como uma corda que se apertava lentamente ao redor do pescoço de Ana Clara, ameaçando sufocá-la. Ricardo, sentindo que seu poder estava sendo questionado pela crescente competência de Ana Clara e pela lealdade que ela inspirava em alguns colegas, intensificou suas táticas de assédio, tornando-se ainda mais cruel e calculista, um verdadeiro predador. Ele começou a delegar a ela tarefas impossíveis de serem cumpridas no prazo, projetos com requisitos ambíguos e prazos irrealistas, armadilhas cuidadosamente montadas para fazê-la falhar e, assim, justificar sua demissão. Além disso, ele sabotava seus projetos de forma sutil, mas eficaz, alterando especificações de última hora, retendo informações cruciais ou simplesmente ignorando seus e-mails e solicitações, criando um ambiente de trabalho caótico e frustrante que a levava à beira do colapso. Para piorar, ele começou a espalhar boatos maldosos sobre sua vida pessoal, insinuando que ela era irresponsável, que seu relacionamento com Lucas era antiético e que ela usava seu charme para conseguir favores, tentando minar sua reputação e sua credibilidade perante a equipe e a diretoria, manchando seu nome. Em uma reunião com clientes importantes, um evento crucial para a Inovatec, Ricardo apresentou um projeto que Ana Clara havia liderado com maestria, dedicando-lhe noites e fins de semana de trabalho árduo. No entanto, ele atribuiu todo o crédito a um colega homem, um tal de Fernando, elogiando-o efusivamente e ignorando completamente a presença e a contribuição de Ana Clara, que estava sentada à mesa, com o coração apertado de indignação e a alma em chamas. A injustiça era gritante, e Ana Clara sentiu o sangue ferver em suas veias, mas se conteve, lembrando-se das palavras de Lucas. Ela sabia que a hora da verdade chegaria, e que sua vingança seria o seu próprio sucesso, a sua própria ascensão, a sua própria voz. Lucas, que estava presente na reunião, trocou um olhar de cumplicidade com Ana Clara, transmitindo-lhe força e apoio silencioso, uma promessa de que ele estaria ao seu lado, custe o que custar. Ele sabia o quanto ela havia trabalhado naquele projeto, o quanto ela havia se dedicado, e sentia a mesma indignação, a mesma raiva, a mesma vontade de gritar a verdade. Após a reunião, ele a procurou, oferecendo seu ombro e suas palavras de conforto. Não se preocupe, Ana Clara, disse ele, com a voz suave, mas firme. A verdade sempre vem à tona. E quando isso acontecer, todos verão o seu valor, o seu talento, a sua força. Não desista, meu amor. As palavras de Lucas eram um bálsamo para a alma de Ana Clara, um lembrete de que ela não estava sozinha, de que tinha alguém ao seu lado, alguém que acreditava nela incondicionalmente, alguém que via sua luz mesmo na escuridão mais profunda. Mas a crueldade de Ricardo não parou por aí, ela se intensificou, assumindo contornos ainda mais perversos e calculistas, como se ele estivesse determinado a quebrar o espírito de Ana Clara de uma vez por todas. Ele começou a isolar Ana Clara ainda mais,
retirando-a de projetos importantes e estratégicos, aqueles que poderiam dar visibilidade ao seu talento, excluindo-a deliberadamente de meios e reuniões cruciais onde decisões eram tomadas e informações vitais eram compartilhadas. Em um ato de mesquinhez ainda maior, ele mudou sua mesa para um canto ainda mais remoto e esquecido do escritório, perto do depósito de materiais de limpeza, como se ela fosse um móvel velho e sem utilidade, um estorvo a ser escondido. O cheiro de produtos químicos e a constante movimentação de carrinhos de limpeza eram um lembrete diário de sua desvalorização, de sua marginalização. Ele a forçava a trabalhar em horários incomuns, exigindo relatórios detalhados sobre tarefas triviais e sem importância, apenas para depois criticá-los publicamente, ridicularizando seu esforço e sua dedicação, expondo-a ao escárnio dos colegas. Ana Clara, isso aqui parece trabalho de estagiária. Você não consegue fazer algo decente, ele vociferava, com um sorriso de escárnio, diante de outros funcionários, fazendo-a sentir-se pequena e incompetente. A cada dia, Ana Clara sentia-se mais exausta, mais desmotivada, como se estivesse lutando contra uma maré implacável que a puxava para o fundo, para a escuridão do desespero. O estresse começou a afetar sua saúde de forma alarmante, causando insônia crônica, dores de cabeça constantes que latejavam em suas têmporas e uma sensação de ansiedade que a acompanhava em todos os momentos, transformando sua vida em um tormento. Ela se perguntava se valia a pena continuar, se sua paixão pela programação seria suficiente para superar tamanha adversidade, se ela teria forças para resistir a essa guerra psicológica. A voz de Patrícia, sua amiga mais próxima, ecoava em sua mente, incentivando-a a desistir, a procurar um lugar onde fosse valorizada, onde seu talento fosse reconhecido, onde ela pudesse ser feliz. Ana Clara, você não merece isso. Saia daí antes que eles te destruam por completo. Patrícia implorava em suas ligações noturnas, preocupada com a amiga. Mas a teimosia de Ana Clara, alimentada pela raiva e pela determinação de provar seu valor, a impedia de ceder. Ela se agarrava à imagem de Lucas, ao amor que os unia, como a única luz em meio à escuridão que a cercava, a única razão para continuar lutando. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de virar o jogo, de expor a verdade, de lutar por sua dignidade e por seu futuro, por sua própria sanidade. A cada nova injustiça, a chama de sua rebeldia ardia mais forte, transformando a dor em um combustível poderoso para sua ascensão, para sua vingança. Ela não seria quebrada, ela se ergueria das cinzas, mais forte e mais determinada do que nunca. Em um ato de desespero e para tentar minar ainda mais a moral de Ana Clara, Ricardo começou a atribuir os projetos mais interessantes e desafiadores, aqueles que Ana Clara havia demonstrado interesse e capacidade de liderar, a Fernando, o mesmo colega que ele havia elogiado na reunião com os clientes. Fernando, um homem ambicioso e sem escrúpulos, aceitava os projetos com um sorriso vitorioso, sabendo que estava se beneficiando da injustiça cometida contra Ana Clara. Ele, inclusive, começou a se vangloriar dos seus projetos na frente dela, descrevendo os detalhes e os desafios como se fossem suas próprias conquistas, com um tom de voz que beirava a provocação. Ah, Ana Clara, você não sabe o que está perdendo. Este novo projeto é fascinante, cheio de desafios que só os melhores conseguem resolver, ele dizia, com um olhar de superioridade, enquanto Ana Clara sentia uma pontada de dor e raiva em seu peito. A humilhação era constante, e Ana Clara se via obrigada a assistir de camarote à ascensão de Fernando, impulsionada pelo roubo de suas próprias ideias e pela sabotagem de Ricardo. Ela sentia-se como uma prisioneira em sua própria mente, observando o mundo desmoronar ao seu redor, sem poder fazer nada. A cada dia, a cada nova provocação de Fernando, a cada olhar de desprezo de Ricardo, a chama de sua paixão pela programação parecia diminuir um pouco mais, ameaçando se apagar por completo, deixando-a na escuridão mais profunda. Mas, no fundo de sua alma, uma pequena voz sussurrava: não desista. Sua hora vai chegar. Eles vão se arrepender. E essa voz, por mais fraca que fosse, era a única coisa que a mantinha de pé, a única razão para continuar lutando, para não se deixar afogar na amargura e no desespero. Apesar de toda a resiliência e da chama de rebeldia que ardia em seu peito, Ana Clara sentia o peso da solidão e do isolamento profissional se intensificar a cada dia, como uma doença silenciosa que corroía sua alma. Ricardo, com sua astúcia e crueldade,
havia conseguido criar uma barreira invisível e quase intransponível entre ela e o restante da equipe. Os colegas, antes apenas indiferentes, agora a evitavam ativamente, como se ela fosse portadora de uma praga, temendo a retaliação do diretor, que era conhecido por sua vingança implacável. Sussurros e olhares furtivos a acompanhavam pelos corredores, e ela percebia que os boatos maldosos espalhados por Ricardo estavam surtindo efeito, corroendo sua imagem e sua credibilidade, transformando-a em uma pária. Em um almoço na Copa, Ana Clara tentou se juntar a um grupo de programadores que discutiam um novo framework, um assunto que ela dominava e sobre o qual tinha ideias brilhantes. Ao se aproximar, a conversa cessou abruptamente, e os olhares se desviaram, alguns com pena, outros com claro desconforto, como se ela tivesse invadido um espaço sagrado. Um dos colegas, um rapaz chamado Tiago, que antes parecia mais receptivo e até trocava algumas palavras com ela, balbuciou uma desculpa esfarrapada sobre ter um compromisso urgente e se retirou, levando o grupo consigo, deixando Ana Clara ali, com a bandeja na mão, sentindo o vazio da sala e o peso da exclusão, da rejeição. Aquele momento foi um golpe duro, mostrando que o assédio de Ricardo não era apenas direto, mas também indireto, minando suas relações e seu senso de pertencimento, isolando-a completamente. A humilhação se estendeu para além das paredes do escritório, invadindo sua vida pessoal e profissional de formas que ela jamais imaginou. Em um evento de networking da indústria de tecnologia em São Paulo, para o qual Ana Clara havia sido convidada por Ricardo, mas com a clara intenção de isolá-la e diminuí-la, ela se viu sozinha em meio a centenas de profissionais, como um peixe fora d'água. Ricardo, que também estava presente, fez questão de apresentá-la a alguns contatos importantes, mas sempre com um tom de voz condescendente, minimizando suas conquistas e enfatizando sua inexperiência, sua falta de traquejo. Esta é Ana Clara, nossa nova programadora júnior, dizia ele, com um sorriso falso que não alcançava seus olhos. Ainda está aprendendo os truques do ofício, mas tem potencial, quem sabe um dia ela chega lá. As palavras eram como veneno, desqualificando-a antes mesmo que ela pudesse abrir a boca para falar sobre seu trabalho, sobre suas ideias, sobre suas ambições. Ela tentou engajar em conversas, mas sentia os olhares de desconfiança, a relutância em levar suas ideias a sério, a barreira invisível que Ricardo havia construído ao seu redor. A sensação de ser uma impostora, de não pertencer àquele mundo, a consumia, corroendo sua autoconfiança e sua autoestima. Lucas, que não pôde comparecer ao evento, ligou para ela à noite, percebendo sua voz abatida, sua alma em frangalhos. Como foi? Perguntou ele, com a voz cheia de preocupação, sentindo a dor dela através do telefone. Ana Clara desabou, contando-lhe sobre o isolamento, as insinuações de Ricardo, a sensação de ser invisível, de ser uma ninguém. Lucas a ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e reafirmando seu valor. Não se preocupe com o que ele diz, Ana Clara. As pessoas que realmente importam veem o seu brilho. E eu vejo. Sempre vi. Você é uma estrela, meu amor, e ninguém pode apagar sua luz. As palavras de Lucas eram um bálsamo, mas a ferida da humilhação persistia, lembrando-a da batalha que ainda tinha pela frente, da guerra que ela precisava vencer. Apesar de tudo, Ana Clara não se deixou abater completamente. Ela sabia que a melhor forma de combater a maldade de Ricardo era com excelência, com um trabalho impecável que falasse por si só. Em segredo, ela começou a trabalhar em um projeto pessoal ambicioso, um software de otimização de processos que poderia revolucionar a forma como a Inovatec gerenciava seus recursos, um projeto que ela havia idealizado há muito tempo, mas que Ricardo havia engavetado. Ela passava noites em claro, programando, testando, refinando cada linha de código, transformando sua raiva e frustração em combustível para sua criatividade, em uma força motriz que a impulsionava para a frente. Lucas, ciente de seu projeto secreto, oferecia apoio técnico e moral, ajudando-a a superar os desafios mais complexos, a desvendar os mistérios do código, a encontrar soluções inovadoras. Ele era seu cúmplice, seu mentor, seu maior incentivador, sua rocha em meio à tempestade. A cada avanço no projeto, Ana Clara sentia uma pontada de esperança, uma certeza de que sua hora de brilhar estava chegando, de que sua voz seria ouvida, de que sua luz seria vista. Ela visualizava o momento em que apresentaria seu trabalho, não apenas para Ricardo, mas para toda a diretoria, para os investidores, para o mundo.
Seria sua resposta silenciosa, sua vingança elegante, a prova irrefutável de seu talento e de sua resiliência, de sua capacidade de superar qualquer adversidade. Aquele projeto se tornou seu propósito, sua razão de continuar lutando em um ambiente tão hostil, a sua arma secreta contra a injustiça. Ela sabia que o caminho seria árduo, que Ricardo faria de tudo para impedi-la, para sabotá-la, para destruí-la, mas estava determinada a seguir em frente, a provar seu valor, a calar a sala inteira com a força de suas ideias, com a genialidade de seu trabalho. A chama da rebeldia, antes pequena, agora ardia com intensidade, iluminando seu caminho e fortalecendo sua alma, preparando-a para a batalha final. Apesar de todo o cuidado e discrição, o segredo do relacionamento de Ana Clara e Lucas não duraria para sempre. A Inovatec, com seus corredores cheios de olhos curiosos e ouvidos atentos, era um terreno fértil para fofocas, intrigas e a disseminação de veneno. Ricardo, com sua rede de informantes leais e sua obsessão doentia em controlar a vida de seus subordinados, já desconfiava da proximidade entre os dois. Ele havia notado os olhares trocados, os sorrisos contidos, as conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando ele se aproximava, a forma como Lucas sempre parecia estar por perto quando Ana Clara precisava de ajuda, uma cumplicidade que o irritava profundamente. A gota d'água, o estupim para a explosão, veio em uma tarde chuvosa e fria, quando Lucas, preocupado com a exaustão de Ana Clara após mais uma noite de trabalho árduo no projeto secreto, a acompanhou até o ponto de ônibus, oferecendo seu guarda-chuva e um abraço rápido de despedida, um gesto de carinho que foi fatal. Um dos informantes de Ricardo, um colega invejoso e sem escrúpulos chamado Bruno, que sempre buscou uma forma de agradar o diretor e subir na hierarquia da empresa às custas dos outros, os viu e prontamente relatou o ocorrido, adicionando detalhes exagerados e maliciosos para inflamar a situação, transformando um simples abraço em um escândalo. No dia seguinte, Ana Clara e Lucas foram convocados à sala de Ricardo, um ambiente que parecia ter se transformado em um tribunal de inquisição. O diretor estava lívido, com o rosto vermelho de fúria e os olhos faiscando como brasas ardentes. Ele jogou sobre a mesa uma série de fotos tiradas por Bruno, mostrando os dois juntos, em momentos de cumplicidade, em ângulos que distorciam a realidade e sugeriam uma intimidade maior do que a que realmente existia. O que significa isso, Ana Clara? Lucas, bradou Ricardo, sua voz cortando o ar como um trovão, reverberando nas paredes da sala. Vocês estão violando descaradamente as políticas da empresa. Relacionamentos entre funcionários são proibidos, especialmente entre membros de equipes diferentes. Isso é uma afronta à minha autoridade, uma falta de profissionalismo inaceitável, uma indecência que não será tolerada nesta empresa. Ele os acusava de falta de profissionalismo, de desrespeito às regras, de colocar seus interesses pessoais acima dos interesses da empresa, de sabotar o ambiente de trabalho com sua indecência e comportamento imoral. Ana Clara, no entanto, longe de se encolher ou se desculpar, se recusou a se arrepender de seu amor, de sua escolha, de sua dignidade. Com a cabeça erguida e os olhos fixos nos de Ricardo, ela defendeu seu amor, sua liberdade, sua dignidade, sua verdade. Nós não fizemos nada de errado, Ricardo, disse ela, com a voz firme, que ecoava pela sala, surpreendendo a todos, inclusive Lucas, que a olhava com admiração. Nós nos amamos, e isso não é um crime. Nosso relacionamento não interfere em nosso trabalho, e temos o direito de amar quem quisermos. Nossas vidas pessoais não são de sua conta, e suas políticas são abusivas, desumanas e arcaicas. Lucas, ao lado dela, a apoiou em tudo. Sua presença silenciosa, mas poderosa, era um escudo protetor, uma fortaleza inabalável. Ele se recusou a deixá-la sozinha, a abandoná-la à mercê da fúria de Ricardo, a trair seu amor. Ele sabia que aquele era o momento de lutar por seu amor, por sua dignidade, por sua verdade, por um futuro juntos, custe o que custar. A situação se tornou um escândalo na empresa, e a notícia se espalhou rapidamente pelos corredores, pelos e-mails, pelos grupos de mensagens, como um incêndio incontrolável, consumindo tudo em seu caminho. Alguns colegas, que já haviam testemunhado as injustiças de Ricardo e sua tirania, os apoiavam em segredo, enviando mensagens de encorajamento e solidariedade, admirando a coragem de Ana Clara e a lealdade de Lucas. Outros, temendo a retaliação do diretor, os criticavam abertamente, ou simplesmente se mantinham em silêncio,
observando a cena com uma mistura de curiosidade e medo, sem tomar partido, preocupados com suas próprias posições e com o futuro de suas carreiras. Mas a maioria estava em choque, sem saber como reagir a uma situação tão explosiva e inesperada, que abalava as estruturas da empresa. Ana Clara e Lucas se tornaram o centro das atenções, o alvo de todos os olhares, de todos os comentários, de todos os julgamentos. A pressão era imensa, esmagadora, mas, em vez de se deixar abater, eles se uniram ainda mais, como duas árvores que se entrelaçam para resistir à tempestade mais violenta, suas raízes se aprofundando, tornando-se inseparáveis. Eles sabiam que teriam que enfrentar as consequências de suas escolhas, que o caminho à frente seria árduo e cheio de obstáculos, mas estavam dispostos a pagar o preço, a lutar por seu amor, por sua felicidade, custe o que custar. O amor deles era mais forte do que qualquer proibição, qualquer ameaça, qualquer escândalo. Eles estavam prontos para lutar por seu amor, por seu futuro, por sua felicidade, custe o que custar. Aquele momento de crise, de exposição, de vulnerabilidade, paradoxalmente, os fortaleceu, cimentando ainda mais a união entre eles, tornando-os inseparáveis, uma força a ser reconhecida. Eles se olhavam, e em seus olhos, viam a promessa de um futuro juntos, um futuro que valia a pena lutar, um futuro que eles construiriam com suas próprias mãos, desafiando todas as adversidades, todas as injustiças, todas as proibições. Apesar da turbulência que se instalara na Inovatec, com o escândalo do relacionamento de Ana Clara e Lucas e a iminente demissão de Ricardo, que já era um segredo aberto e sussurrado em cada canto dos corredores, Ana Clara e Lucas continuaram a trabalhar no projeto do novo software com uma determinação que beirava a obsessão, uma força inabalável que os impulsionava para frente, como se suas vidas dependessem disso. Eles sabiam que o sucesso do produto seria a melhor resposta para Ricardo, a prova irrefutável de seu valor, de sua competência, de sua paixão pela inovação, e a forma mais elegante de calar os críticos, de desmascarar a farsa, de provar sua superioridade intelectual e moral. Era sua vingança silenciosa, a sua forma de calar os críticos e de mostrar ao mundo o que eram capazes de fazer, de provar seu mérito e sua superioridade intelectual, de reescrever a narrativa que Ricardo havia tentado impor. Em uma das últimas reuniões antes do lançamento oficial, um evento de grande importância para a empresa, que contaria com a presença de investidores-chave e da alta cúpula, Ricardo, ainda no cargo, mas com a reputação já abalada e seu poder diminuído, um homem à beira do abismo, apresentou o projeto final. Mais uma vez, ele se apropriou descaradamente das ideias de Ana Clara, como se fossem suas, com a mesma arrogância de sempre. Ele elogiou o trabalho da equipe, com um sorriso forçado que mal disfarçava seu nervosismo e sua insegurança, mas ignorou completamente a contribuição dela, como se ela nunca tivesse existido, como se fosse uma sombra insignificante, um mero detalhe. Ana Clara, no entanto, não se calou. Ela sentiu a adrenalina percorrer suas veias, o coração batendo forte no peito, um tambor de guerra que anunciava a batalha final, mas a voz interior que a impulsionava era mais forte do que qualquer medo, mais forte do que qualquer hesitação, mais forte do que qualquer ameaça. Ela levantou a mão, pedindo a palavra, um gesto simples, mas carregado de significado, de coragem, de desafio, de uma rebeldia que havia amadurecido. Com licença, Ricardo, disse ela, com a voz calma, mas firme, que ecoou pela sala, atraindo a atenção de todos os presentes, que se viraram para ela, surpresos com sua ousadia. Eu gostaria de fazer algumas observações sobre o projeto, e de apresentar algumas funcionalidades que não foram mencionadas, que são cruciais para o sucesso do produto e que foram desenvolvidas por mim, com a colaboração inestimável de Lucas. Ricardo, surpreso com a ousadia de Ana Clara, tentou impedi-la, balbuciando desculpas esfarrapadas, tentando desviar o foco, mas ela continuou, inabalável, com a determinação de um rio que corre para o mar, sem se deixar deter por obstáculos. Ela se levantou, caminhou até o centro da sala, e com uma clareza e uma eloquência que calaram a sala inteira, apresentou suas ideias, suas soluções, suas inovações, com uma maestria que impressionou a todos. Ela mostrou, com gráficos e demonstrações ao vivo, que era verdadeiramente por trás daquele projeto, a verdadeira força motriz da Inovatec, a alma do software, a criadora de sua essência. Ela revelou detalhes técnicos que só ela conhecia, funcionalidades que só ela havia desenvolvido, e que Ricardo havia convenientemente omitido,
tentando roubar seu crédito e sua glória, sua própria identidade profissional. A plateia, composta por investidores importantes, diretores da empresa e colegas de trabalho, ficou em choque. Eles nunca haviam visto Ana Clara se expressar daquela forma, com tanta confiança, tanta determinação, tanta paixão, tanta maestria, tanta autoridade, tanta verdade. Ricardo, por sua vez, estava lívido, seu rosto pálido e suado, seus olhos arregalados de pânico, sua farsa desmascarada diante de todos, sua máscara caindo por terra. Ele tentou interrompê-la, tentou desqualificá-la, tentou diminuí-la, mas Ana Clara não se deixou abater. Ela continuou a falar, a expor a verdade, a lutar por seu reconhecimento, por seu lugar de direito, por sua dignidade, por sua honra, por sua voz. A cada palavra, a cada slide, a cada demonstração, a farsa de Ricardo se desfazia, revelando a verdade nua e crua, a manipulação e o roubo de ideias, a crueldade de suas ações, a podridão de seu caráter. Aquele momento foi um divisor de águas na vida de Ana Clara, o ápice de sua jornada de superação, o ponto de virada que mudaria tudo, não apenas para ela, mas para a Inovatec. Ela havia superado seus medos mais profundos, suas inseguranças mais arraigadas, suas humilhações mais dolorosas. Ela havia se tornado a mulher que sempre sonhou em ser, uma mulher forte, determinada, corajosa, que não se calava diante da injustiça, que lutava por seus ideais, que defendia sua verdade, que inspirava todos ao seu redor. A Inovatec, que antes era um lugar de tormento, de injustiça, de opressão, agora era um lugar de triunfo, de redenção, de justiça, um novo começo, uma nova era. Ana Clara havia conquistado seu espaço, seu reconhecimento, seu respeito, não por favor, mas por mérito, por sua própria capacidade e resiliência, por sua força interior, por sua luz. E o amor de Lucas, que antes era um segredo, agora era uma celebração, um testemunho de que a verdade e o amor sempre prevalecem, sempre encontram seu caminho, sempre triunfam sobre a escuridão, sobre a maldade, sobre a injustiça. A apresentação de Ana Clara havia sido um terremoto, abalando as estruturas da Inovatec e expondo as rachaduras profundas na liderança de Ricardo. O silêncio atônito que se seguiu à sua fala foi quebrado não por aplausos imediatos, mas por um burburinho crescente, um murmúrio de choque e incredulidade que se espalhou como um vírus pela sala. Os investidores, antes impassíveis, agora trocavam olhares nervosos, suas feições endurecidas pela seriedade da situação. Os diretores da empresa, com os rostos pálidos e tensos, pareciam ter envelhecido 10 anos em poucos minutos, percebendo a gravidade do escândalo que se desenrolava diante de seus olhos. Ricardo, por sua vez, estava em estado de choque, seu rosto vermelho de vergonha e fúria, seus olhos arregalados de pânico, como um animal encurralado. Ele tentou balbuciar algo, uma desculpa esfarrapada, uma tentativa desesperada de se defender, mas as palavras se perderam em sua garganta, sufocadas pela própria mentira. Foi então que um dos investidores mais influentes, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, conhecido por sua integridade e por não tolerar desonestidade, levantou-se lentamente. Sua voz, grave e firme, cortou o ar como uma sentença. Doutor Albuquerque, disse ele, dirigindo-se a Ricardo com um tom de desprezo mal disfarçado, creio que temos muito a discutir sobre a ética e a integridade de sua gestão. E, senhorita Ana Clara, sua apresentação foi não apenas brilhante, mas reveladora. Agradeço sua coragem. A partir daquele momento, a sala se transformou em um tribunal improvisado. Os diretores da empresa, pressionados pelos investidores, exigiram explicações detalhadas de Ricardo. As acusações de má conduta, plágio e assédio moral, antes sussurradas, agora eram proferidas em voz alta, com provas irrefutáveis apresentadas por Ana Clara, que havia meticulosamente documentado cada injustiça em seu diário secreto. E-mails, registros de tarefas, testemunhos silenciosos de colegas que agora se sentiam encorajados a falar, tudo veio à tona, desmascarando a farsa de Ricardo de forma implacável. A demissão de Ricardo foi sumária, com efeito imediato e sem direito à apelação, um desfecho que ele jamais imaginou. A notícia se espalhou pela Inovatec como um incêndio, e um peso enorme foi tirado dos ombros de Ana Clara e de toda a equipe, que respirou aliviada, sentindo a liberdade pela primeira vez em muito tempo. Mas a história não parou por aí. A Inovatec, abalada pelo escândalo, precisava de uma nova liderança,
de uma nova direção, de alguém que pudesse restaurar a confiança e a moral da equipe. E a escolha foi unânime. Ana Clara, a mulher que havia sido mandada sentar lá no fundo para não atrapalhar, foi promovida a diretora de projetos, um cargo que ela havia sonhado em ocupar desde o início de sua carreira, mas que parecia inatingível em seus dias de humilhação e desvalorização. Ela havia conquistado seu lugar, seu reconhecimento, seu respeito, não por acaso, mas por sua própria força, talento e resiliência inquebrável. Lucas, que a apoiou em cada passo da jornada, foi promovido a seu braço direito, e juntos, eles transformaram a Inovatec em um lugar de inovação, colaboração e respeito, um ambiente onde o talento era valorizado e a voz de todos era ouvida, onde a criatividade florescia sem medo. O amor deles, que antes era um segredo proibido e perigoso, agora era uma inspiração para todos na empresa, um exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e florescer mesmo nas condições mais adversas. Eles se casaram em uma cerimônia íntima e emocionante, cercados por amigos e familiares, e construíram uma vida juntos, cheia de amor, felicidade e sucesso, um futuro que eles haviam lutado para conquistar com suas próprias mãos. Ana Clara, que antes era funcionária humilhada, a voz silenciada, agora era líder respeitada, a mulher realizada, a protagonista de sua própria história, a arquiteta de seu próprio destino. Ela havia provado a todos que, com coragem, determinação e amor, é possível superar qualquer obstáculo e alcançar os sonhos mais ambiciosos, transformando a adversidade em triunfo. A demissão de Ricardo não foi apenas um alívio para Ana Clara e Lucas, foi um catalisador para uma transformação profunda em toda a Inovatec. A empresa, antes sufocada por uma cultura de medo, assédio e favoritismo, começou a respirar um ar novo, mais puro e inspirador. A notícia da ascensão de Ana Clara à diretoria de projetos e de Lucas como seu braço direito foi recebida com uma mistura de surpresa e esperança. Muitos colegas, que antes se mantinham em silêncio por medo de retaliação, agora se sentiam encorajados a se manifestar, a compartilhar suas próprias experiências de assédio e injustiça. Ana Clara e Lucas, cientes da responsabilidade que tinham em suas mãos, iniciaram uma série de mudanças estruturais e culturais. Eles implementaram um canal de denúncias anônimas, garantindo que nenhuma voz fosse silenciada novamente, e criaram programas de mentoria para jovens talentos, especialmente mulheres, que muitas vezes eram marginalizadas em um ambiente predominantemente masculino. A primeira grande iniciativa de Ana Clara como diretora foi a criação de um comitê de ética e inovação, um fórum onde as ideias de todos os funcionários eram ouvidas e avaliadas de forma justa, sem preconceitos ou hierarquias. Ela fez questão de que Fernando, o colega que Ricardo havia usado para roubar seus créditos, fosse um dos primeiros a ser convidado a participar. Em uma conversa franca e emotiva, Ana Clara confrontou Fernando, não com raiva, mas com uma serena firmeza. Fernando, disse ela, eu sei o que aconteceu. Sei que você foi usado por Ricardo, mas também sei que você fez escolhas. Esta é sua chance de fazer a coisa certa, de contribuir com seu talento de forma ética e transparente. Fernando, visivelmente envergonhado e tocado pela atitude de Ana Clara, confessou seu papel na farsa de Ricardo e pediu desculpas sinceras. Ele se comprometeu a ser um aliado na construção de uma nova cultura na empresa, um gesto que marcou o início de uma verdadeira redenção para ele e para a equipe. A Inovatec, sob a liderança visionária e empática de Ana Clara e Lucas, floresceu de uma forma inimaginável, superando todas as expectativas e se tornando uma referência no mercado. A empresa se tornou um modelo de inovação e inclusão, onde o talento era valorizado acima de tudo e o respeito era a base de todas as relações, criando um ambiente de trabalho saudável, produtivo e inspirador. Ana Clara, agora uma empresária de sucesso e uma figura pública influente no setor de tecnologia, era uma inspiração para muitas mulheres que sonhavam em conquistar seu espaço no mercado de trabalho, especialmente em áreas dominadas por homens. Ela se dedicava a mentorar jovens talentos, a incentivar a diversidade e a promover um ambiente de trabalho justo e igualitário, onde todos tivessem a chance de brilhar e desenvolver seu potencial máximo. Lucas, seu parceiro de vida e de trabalho, era seu maior apoiador, seu confidente, seu amor incondicional, a rocha em que ela podia se apoiar em todos os momentos. Eles construíram uma família linda, com 2 filhos, que cresceram em um lar cheio de amor, respeito e valores sólidos, aprendendo com o exemplo de seus pais a importância da integridade e da perseverança.
A vida de Ana Clara era um testemunho vivo de que a perseverança e a fé em si mesma podem transformar a humilhação em triunfo, a dor em força, o sonho em realidade, mostrando que tudo é possível para aqueles que não desistem. Ela nunca se esqueceu daquele dia em que Ricardo a mandou sentar lá no fundo para não atrapalhar, mas em vez de se calar, ela calou a sala inteira com sua voz, sua inteligência, sua coragem inabalável, sua presença marcante e sua verdade. A história de Ana Clara e Lucas se tornou uma lenda na Inovatec, um lembrete constante de que a verdadeira força reside na integridade, na resiliência e na capacidade de se levantar após cada queda, de aprender com os erros e seguir em frente com ainda mais determinação. Eles continuaram a inovar, a criar, a inspirar, sempre com a paixão e a dedicação que os uniram desde o início, mantendo a chama acesa da inovação e do amor. A empresa, que um dia foi palco de injustiças e preconceitos, transformou-se em um farol de esperança e oportunidades para muitos, um lugar onde os sonhos podiam se tornar realidade e onde o potencial humano era celebrado. Ana Clara, com sua sabedoria, sua empatia e sua visão de futuro, tornou-se uma líder admirada, não apenas por suas conquistas profissionais, mas por sua humanidade e por sua capacidade de transformar vidas, de inspirar mudanças positivas. Ela e Lucas, de mãos dadas, enfrentaram cada desafio, celebraram cada vitória e construíram um legado de amor, sucesso e impacto positivo no mundo, deixando sua marca indelével na história da tecnologia e na vida de muitas pessoas. A vida deles era prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos ambientes mais hostis, e que a voz da verdade, por mais abafada que seja, sempre encontra uma maneira de ecoar e transformar, de mudar o curso da história para melhor. A história de Ana Clara e Lucas não se encerrou com a transformação da Inovatec. Ela se tornou um legado, uma narrativa viva que inspirava cada novo funcionário e cada parceiro da empresa. A Inovatec, que um dia foi palco de injustiças e preconceitos, transformou-se em um farol de esperança e oportunidades para muitos, um lugar onde os sonhos podiam se tornar realidade e onde o potencial humano era celebrado, independentemente de gênero, origem ou posição. Ana Clara, com sua sabedoria, sua empatia e sua visão de futuro, tornou-se uma líder admirada, não apenas por suas conquistas profissionais, que eram muitas e notáveis, mas por sua humanidade e por sua capacidade de transformar vidas, de inspirar mudanças positivas e duradouras. Ela e Lucas, de mãos dadas, enfrentaram cada desafio, celebraram cada vitória e construíram um legado de amor, sucesso e impacto positivo no mundo, deixando sua marca indelével na história da tecnologia e na vida de muitas pessoas. Anos se passaram, e a Inovatec, sob liderança visionária e empática de Ana Clara e Lucas, floresceu de uma forma inimaginável, superando todas as expectativas e se tornando uma referência global no mercado de tecnologia. Eles expandiram a empresa para outros países, sempre mantendo os valores de respeito, inovação e inclusão como pilares fundamentais. Ana Clara, agora uma empresária de sucesso e uma figura pública influente no setor de tecnologia, era uma inspiração para muitas mulheres que sonhavam em conquistar seu espaço no mercado de trabalho, especialmente em áreas dominadas por homens. Ela se dedicava a mentorar jovens talentos, a incentivar a diversidade e a promover um ambiente de trabalho justo e igualitário, onde todos tivessem a chance de brilhar e desenvolver seu potencial máximo. Lucas, seu parceiro de vida e de trabalho, era seu maior apoiador, seu confidente, seu amor incondicional, a rocha em que ela podia se apoiar em todos os momentos. Eles construíram uma família linda, com 2 filhos, que cresceram em um lar cheio de amor, respeito e valores sólidos, aprendendo com o exemplo de seus pais a importância da integridade, da perseverança e da coragem de lutar pelo que é certo. A vida de Ana Clara era um testemunho vivo de que a perseverança e a fé em si mesma podem transformar a humilhação em triunfo, a dor em força, o sonho em realidade, mostrando que tudo é possível para aqueles que não desistem. Ela nunca se esqueceu daquele dia em que Ricardo a mandou sentar lá no fundo para não atrapalhar, mas em vez de se calar, ela calou a sala inteira com sua voz, sua inteligência, sua coragem inabalável, sua presença marcante e sua verdade. A Inovatec se tornou um case de sucesso estudado em universidades e escolas de negócios, não apenas por seus resultados financeiros impressionantes, mas pela cultura organizacional que Ana Clara e Lucas haviam cultivado. Eles provaram que é possível construir um império sem pisar em ninguém, que a empatia e a ética podem ser tão poderosas quanto a ambição e a competitividade. Em uma entrevista para uma revista de negócios de renome, Ana Clara foi questionada sobre o segredo de seu sucesso.
Com um sorriso sereno e um brilho nos olhos, ela respondeu: o segredo é nunca duvidar do seu valor, mesmo quando o mundo tenta te diminuir. É encontrar sua voz e usá-la para o bem, para inspirar, para transformar. E, acima de tudo, é ter ao seu lado alguém que acredita em você incondicionalmente, alguém que te lembra da sua força quando você esquece. Lucas, sentado ao seu lado, segurou sua mão, um gesto silencioso que falava volumes sobre o amor e a parceria que os unia. A história de Ana Clara e Lucas se tornou um conto moderno de fadas, não com princesas e príncipes, mas com programadores e líderes que desafiaram as adversidades, que lutaram por seus ideais e que construíram um futuro melhor, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Eles provaram que a verdadeira inovação não está apenas na tecnologia, mas na forma como as pessoas se relacionam, se respeitam e se apoiam. E assim, a frase "sente lá no fundo para não atrapalhar", que um dia foi um símbolo de humilhação, transformou-se em um lembrete poderoso da resiliência de Ana Clara, da sua capacidade de transformar a dor em poder, a injustiça em justiça, e o silêncio em uma voz que ecoou por todo o mundo, inspirando milhões. O legado deles não era apenas de sucesso profissional, mas de um amor que floresceu em meio à adversidade, de uma parceria que construiu um mundo melhor, e de uma verdade que, por mais que tentassem silenciar, sempre encontrou seu caminho para brilhar.